Olá, meu querido Dr. José Reinaldo Walter de Almeida. É sempre uma alegria falar com você, mesmo que à distância. Você sabe que a literatura, a ficção científica e Hollywood já exploram há anos, desde 1951, eu acho. 51 foi o primeiro filme, essa ideia do fim do mundo pela colisão de um asteroide com a Terra, né? Esse último filme, inclusive, é muito interessante porque ele zomba do negacionismo, né? Mas tudo bem, os outros filmes são noutra linha. E agora, recentemente, a NASA lançou um foguete, um míssil, lá sei eu, para destruir um asteroide próximo, não que ele estivesse ameaçando a Terra, mas como um teste. Então, eu acho que nós não temos no portal Saúde Livros ninguém melhor do que você, que é um astrônomo, para nos explicar tudo isso e nos contar como foi, se deu certo, o que aconteceu, o que poderia ter acontecido, o que não aconteceu, né? Bem legal. É isso. Vamos ouvir o Dr. José Reinaldo. Boa noite, Bel. Parece coisa de ficção científica mesmo, né? Como sempre, a ficção precede as ocorrências reais, né? A realidade. Nós vimos isso com Júlio Verne, né? Arthur Clarke, Isaac Asimov e muitos outros aí. Mas o que a NASA fez foi muito interessante mesmo. Imagine que ela imaginou o seguinte: será que eu consigo atingir um pequeno alvo, um asteroide, que está viajando a uma velocidade enorme e localizado 11 milhões de quilômetros daqui da Terra? Será que eu acerto o alvo? Foi essa a pergunta deles. E como é que eles fizeram isso? Muito interessante. Existe um sistema de asteroides composto por dois pequenos asteroides. Um é o chamado Didymos e o outro é o Dimorphos. O Didymos tem 700 metros de tamanho, de comprimento. Imagina, é pequenininho. Para coisas que tem no céu, é pequeno, minúsculo. Só que ele não está sozinho, ele tem um outro asteroide de 163 metros que está rodando em volta dele, como se fosse uma lua. A gravidade tem essas coisas. É possível um asteroide pequeno ter uma lua rodando em volta dele. E tem. Tem um sistema Didymos Dimorphos. Dimorphos é o pequenininho. Então, o que a NASA fez? Montou um projeto em que ela lançou um satélite cujos cálculos e a intenção era de atingir Dimorphos, que é o pequenininho, a uma velocidade enorme e verificar o que acontece com a órbita de Dimorphos em volta de Didymos. Só isso. Porque se eles conseguirem provar que a pancada do satélite do asteroide modificou a órbita de Dimorphos em volta de Didymos, pela primeira vez nós conseguimos provar que nós podemos desviar algum objeto, nem que seja pequenininho no caso, né? Então, eles fizeram essa aposta e ela deu certo. O satélite lançado atingiu Dimorphos e a pancada foi tão forte que produziu uma nuvem de poeira. E agora, quando se fotografa esse asteroide, na verdade, você vê com as máquinas que podem ser vistas aqui na Terra, você vê só o grande, o Didymos.
O Dimorphos está em volta dele ali, mas você não consegue separar, com a maioria dos telescópios daqui. Então você vê uma poeira saindo do maior, lógico. Essa é a impressão. Então parece um cometa. Interessante isso, né? E foi possível provar, então, que a gente consegue acertar. Agora, a órbita realmente agora vai ser calculada várias vezes para se saber se houve uma pequena variação. Porque se nós conseguirmos fazer uma pequena variação, essa variação pode ser suficiente, uma pequena mudança no curso pode ser suficiente para desviar o curso de um asteroide que eventualmente está se dirigindo à Terra. Então foi uma missão histórica, porque foi a primeira vez também que se tentou fazer uma coisa desse tipo com o intuito de evitar uma eventual colisão de um asteroide com a Terra. Uma ameaça real ou não? Que probabilidade existe de um corpo celeste grande o suficiente para causar um enorme estrago no planeta atingir a Terra? Existe mesmo essa possibilidade ou não? Como é que é? Ô Bel, a questão do asteroide versus a Terra não é se existe essa probabilidade, mas quando é que isso vai acontecer? O fim do mundo já aconteceu aqui na Terra pelo menos uma vez. Há 65 milhões de anos, um asteroide caiu, provavelmente na península de Yucatán, ali onde é o México hoje, e dizimou 3/4 da vida na Terra, inclusive os dinossauros. Claro, pode ter havido outros fatores que contribuíram, a ciência ainda tem algumas dúvidas, mas que esse foi um evento catastrófico, foi. E por que ele não pode acontecer de novo? Claro que pode. Nós já saímos da era dos bombardeios de asteroides aqui na Terra, que ocorreram alguns bilhões de anos atrás, 2, 3, 4 bilhões de anos atrás. Mas hoje, o risco existe. Tanto existe que existem sistemas de vigilância já tentando monitorar para que a gente não seja pego de surpresa. É claro que não dá para dizer qual é a probabilidade, 1 para 100 mil, para 100 milhões, isso é bobagem. Mas existe sim, e pode pegar gente de calça curta, porque, embora nós tenhamos o conhecimento de uma enormidade de asteroides que estão por aí, pode ter um que ninguém percebeu ainda e ele chegar de sopetão. Então essa missão da NASA foi muito importante, porque é a primeira missão que pensa nisso em termos de nos salvar. Porque a NASA provou que mesmo um asteroide pequeno, a distância muito grande, pode ser atingido. E se nós tivermos, então, daqui a algum tempo, no radar, né, nós percebemos que existe um asteroide cuja trajetória implica numa grande probabilidade de choque com a Terra, nós teremos uma chance de desviar a trajetória dele com um encontro desses aí. Se lança um satélite com uma determinada massa e se nós soubermos que essa órbita pode ser mudada, então isso vai ser determinado pelos cálculos finais e observações finais dessa missão que nós estamos falando, então nós poderemos evitar uma colisão catastrófica. Então não é brincadeira, não é ficção científica, não estamos falando de ficção científica, estamos falando de realidade. Pela primeira vez, o ser humano fez um teste pensando na possibilidade de desviar um asteroide que eventualmente esteja caminhando para uma trajetória com alta probabilidade de colisão com a gente. Foi um feito histórico, muito bonito.
Muito obrigada, Dr. José Reinaldo Walter de Almeida, por sua presença aqui na Janela da Paulista, por suas respostas, seus esclarecimentos. Muito obrigada. Até a próxima. To dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live in my heart. So kiss, kiss me, my sweet, and so let us part. And when I grow too old to dream, your kiss will live in my